amigos e amigas, como é que vocês estão, gente? Pelo título do vídeo, vocês viram que o vídeo de hoje ele é um pouco... assim, né? Mas tá tudo bem, gente, eu tô bem já passou e tá tudo certo. Mas na época não foi certo. Mas eu vou contar tudo pra vocês de como tudo isso aconteceu, não é mesmo? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês do dia que eu repeti de ano, gente, na escola. Assim, ó, foi um negócio que pra mim eu fiquei muito triste, gente. Eu achei que a minha vida ia parar ali, sabe? Eu fiquei tão mal mesmo, porque quem passa por isso sabe o quão ruim é você perder um ano e ainda mais seus pais e tudo mais. Mas eu vou contar pra vocês ao longo do vídeo, gente, com uma historinha, entendeu? Já peguei até minhas perucas pra contar os personagens aqui pra vocês saberem direitinho como foi tudo. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nada, amigos e amigas. Então bora lá, vamos ouvir a história da Lilia aqui. Tudo começou quando eu mudei de escola, porque eu não tava aguentando mais, gente, na minha escola antiga, assim, sabe, já não tava muito legal, eu já não tava com muitas amizades, então eu falei, eu quero mudar de escola. E nessa escola que eu fui, eu conhecia já minhas amigas e tudo mais, minhas amigas de infância estudavam lá, então eu falei, sem problemas algum, até porque uma das minhas amigas da época, ela estudaria no mesmo ano que eu, só que a gente não caiu na mesma sala. Então isso já foi um pouco desesperador pra mim, não ficar na mesma sala que ela, até porque nós éramos melhores amigas. Então assim, já foi um negócio que eu falei, tá, e agora? Será que tem como eu trocar de sala? Não, tá, então eu vou continuar aqui. Então eu falei, tá tudo certo, gente. Tive que fazer novas amizades, até aí tava tudo bem. Só que começamos as provas, né, muitas matérias eu já tinha visto na minha outra escola, mas outras não. E também tem aquele negócio, né, gente? Muda totalmente o ensino. Então eu fiquei um pouquinho perdida e se eu contar pra vocês o motivo do porquê que isso aconteceu, vai valer a pena, tá? Eu vou contar pra vocês no final pra vocês saberem tudo certinho, porque, gente, o negócio é loucura, né? Mas tudo bem, começou o ano, deu tudo certo, mais ou menos, até uma certa parte deu tudo certo porque eu fiz amizades, até porque eu fiquei nela até meu terceiro ano do ensino médio, até o último. Então, no caso, eu não mudei de escola repetindo de ano, mas eu vou contar pra vocês como que tudo isso aconteceu. Então, vamos lá. Começava as provas e eu não tinha a mínima vontade de estudar. Se eu estudava, era 1 hora e eu simplesmente largava tudo porque eu queria gravar vídeos. Era naquela época que o Musical.ly tava em alta, então eu falava, meu, eu quero gravar, sabe? Eu quero fazer vídeo, eu quero crescer. E esse foi um dos motivos que eu acredito que me fez repetir de ano, porque eu não tava me dedicando aos estudos e sim me dedicando para fazer vídeos. Enquanto eu deveria estar estudando, eu tava gravando vídeo, sabe? Mas eu ainda tava na escola, era uma obrigação minha tirar uma nota boa. Só que eu não estudava, eu chegava ali, aí tinha uns livros ali, né? Falava assim, nossa, deixa eu ver isso daqui. Ah, tá, essa matéria eu sei. Tá, então eu não me esforçava, sabe, pra aprender aquilo realmente. E o resultado disso eram as provas, que eu tirava eu tirava 2, sabe, numa prova que valia 6. Então é um negócio bem triste. E se eu falar pra vocês das que valia 10, eu tirava 3, por aí era assim pra baixo, viu, amigos e amigas? Era muito difícil ir bem numa prova, mas tinha algumas matérias que eu me dava melhor, então eu não ficava de recuperação, mas sério, assim, era triste, só que o problema é que passava, porque nessa escola tem 4 bimestres, né, que é o primeiro bimestre, o segundo, terceiro e o quarto. E no final disso tudo tem que somar 24 pontos, ou seja, eu tinha que ter média 6 em todos os semestres, em todos os bimestres pra passar e dar tudo certo. Eu passava as provas, eu não estudava, só que aí chegava a recuperação. Aí você vai me perguntar, de quantas recuperações você ficava? 7 matérias, 8, por aí. Aí você me pergunta quantas matérias você tinha? 10. 10 matérias e eu ficava de 7 recuperações, 8 recuperações. Então realmente eu não me esforçava pra nada. Naquele momento eu tava achando que a vida era brincadeira, sabe? Que a escola era brincadeira, que não precisava estudar, que ia dar tudo certo no final. Eu falava assim, ah não, se eu fizer a recuperação eu vou passar. Eu passava? Não. Eu passava no máximo em 2, que era inglês e espanhol. Eram as únicas que eu passava. E depois, ao longo do tempo, eu comecei a perceber. Eu falei, caramba,
agora o negócio vai ficar ruim. Só que aí eu tentava estudar, né? Teve uma época que eu falei assim, tá bom, eu vou estudar. Só que, gente, não entrava nada na minha cabeça. Não entrava nada na minha cabeça. Eu não sei o que aconteceu comigo nesse ano especificamente, porque na outra escola eu, querendo ou não, ficava de recuperação, mas não era de tantas matérias assim, sabe? Nessa escola eu ficava de muitas, então foi um ano que eu realmente não me esforcei. Eu sei que a culpa foi totalmente minha, né, gente? Obviamente. Chegou a famosa época das recuperações, né, gente? Que aí já foi acumulando lá pro final. Aí chegava no final do ano, eu precisava de 12 pontos pra passar. Obviamente eu não ia tirar 10. Imagina 12, que nem dá pra tirar, né? Então ficou assim. E aí, se eu não me engano, nessa escola, você pode ficar de 4 recuperações finais. E não dava pra eu ficar de 4 recuperações, sendo que eu tava devendo pra 6, 7 matérias, tudo isso de nota. Pra algumas eu iria pro conselho e algumas eu ficava de recuperação. Mas eu ia passar nessa recuperação final? Eu lembro, gente, da sensação que chegava novembro, assim, sabe, dia 29, dia 30 de novembro, o pessoal já ficava tudo em casa, não precisava mais ir pra escola porque já tinha passado de ano. E eu não, eu ficava lá até o dia 10 de dezembro, indo pra escola. E aí eu lembro que eu queria brincar, né, na época, só que eu não podia, porque eu tinha que ficar estudando. Então imagina, naquele calor, você vê todo mundo brincando e você não pode sair da sua casa porque você tem que estudar. Estudar. Só que eu estudava, mas ao mesmo tempo não dava muito certo, sabe? Agora eu vou mostrar pra vocês como eu descobri que talvez eu ia repetir de ano. Oi, tudo bem? Boa noite. É da casa da Aline? Sim, então a gente aqui é do colégio, né? Tal. E eu queria falar com o responsável. Ah, você é o responsável? Ai, ótimo. Então, eu queria marcar uma reunião com você pra falar sobre um assunto relacionado à Aline. Isso, só que a gente pode marcar amanhã cedo, umas 8 horas da manhã. O que você acha? Pode ser? Tá bom, viu? Obrigada, viu? Tchau. Neste exato momento que eu soube que a coordenadora da escola marcou uma reunião com o meu pai, eu já comecei a chorar. Sabe quando a intuição ela não falha? Nesse momento minha intuição ela tava lá no alto, gente. Assim, eu já tava sofrendo antes de saber da notícia. Mas, gente, obviamente, eu ia receber o boletim no dia seguinte. Ela marcou a reunião no dia que eu ia receber o boletim. Aí eu lembro que eu comentei com as minhas amigas, né? Eu falei, gente, ferrou. A coordenadora ligou aqui na minha casa, querendo marcar uma reunião com meu pai e tudo mais, com meus responsáveis, né? E aí? E agora? Ah não, às vezes é para falar que você melhorou muito, que você foi muito bem nas recuperações. Gente, mas convenhamos, né? Ninguém vai marcar uma reunião pra falar bem, né? Não vai marcar uma reunião e falar, olha, ela foi muito bem, não, porque na hora eu vou ver. Ali naquele momento eu já sabia que eu tava lascada, sabe? Então eu já comecei a ficar super mal, eu não conseguia dormir, eu chorava, minha cara ficava inchada mesmo. E eu lembro que no dia seguinte, quando chegou a reunião, eu não fui. Eu não quis ir pra ir buscar meu boletim, porque eu fiquei morrendo de medo. E aí eu lembro que eu fiquei com as minhas amigas, e aí eu vi o meu pai chegando e ele tava com uma cara, tipo, super... A expressão dele já tava falando, sabe? Que tinha acontecido. Aí eu lembro que eu fui em casa e eu falei, aí ele, vê o seu boletim. Tava lá, reprovada. Pronto, eu comecei a chorar, eu chorava, eu não conseguia parar de chorar, gente. Eu lembro que eu fiquei com a cara inchada. E assim, pra mim era o fim do mundo, sabe? Pra mim acabou... Agora eu não sei o que eu faço, repetir de ano, vai todo mundo pro ano seguinte, eu vou ficar lá. Então eu lembro que a reação, sabe, dos meus pais vendo isso, eu acho que foi o que me deixou mais mal, sabe? Foi isso de saber que eu perdi um ano inteiro, sabe? E ainda mais por eles, então foi uma coisa muito triste pra mim também e pra eles. Porque não é legal, né, gente? Você repetir de ano e fica lá, que legal. Repetir de ano, perdi um ano, né? Incrível, mas não foi legal. E aí eu lembro que tentavam me animar, sabe? Eu lembro que gente, eu não sei, eu surtei, porque as pessoas vinham muito me perguntar se eu tinha passado ou não, porque as pessoas
da minha sala sabiam que eu não era a menina que tirava notas altas. Eu não vou falar inteligente, tá? Porque inteligente, eu sou muito inteligente pra outras coisas, tá bom, gente? Na escola, talvez eu não era a melhor aluna, mas eu sou muito inteligente pra outras coisas também. Eu tô falando sério, tá? Não é pra dar risada, não. Eu lembro que eu desinstalei todas as minhas redes sociais. Eu não tinha mais nenhuma rede social. Eu desinstalei tudo mesmo, pra ninguém vir me perguntar assim, ai, e aí, você passou? Até porque as pessoas já estavam me perguntando. E eu falei, eu não vou responder, não vou. Eu lembro que eu apaguei tudo. Só que aí depois de uns dias eu falei, tá, vamos voltar, relaxa, aconteceu e tudo mais. Agora é você se esforçar, até porque nos outros anos eu melhorei muito, eu não ficava de recuperação quase. Se eu ficava de recuperação era de 2 matérias em relação a 7, sabe? Eu recuperava. Então foi muito mais tranquilo mesmo. Mas, gente, é assim, aquele negócio de falar, gente, mas como isso? Eu lembro que depois de uma conversa com a escola, uma conversa com os meus pais, eu consegui ficar lá, então eu acabei fazendo o 8º ano de novo, eu repeti o 8º, foi em 2016. E aí eu fiz o 8º de novo, e aí eu fui pra sala que, inclusive, era onde as minhas amigas estavam, porque eu sou um ano mais velha que elas, então eu acabei ficando junto com elas. Então foi muito bom pra mim, e eu fiz amizade super rápido ali, eu me senti muito melhor do que com a turma que eu tava antes, sabe? Eu me dei muito bem e tudo mais, mas assim, foi uma coisa que ao longo dos anos eu falei, eu acho que foi uma coisa boa pra mim. Foi péssimo na hora, foi péssimo. Até eu converso às vezes com os meus pais, hoje em dia eu falo, caramba, na época foi muito ruim, mas hoje eu sinto que às vezes as coisas são pra acontecer. Eu gosto de pensar assim. Na época foi complicado, amigos e amigas. Mas aí eu fiz o 8º ano direito. Fiz direito, né? Porque se eu fizesse errado de novo ia ser complicado. Aí eu fiz de novo. E as minhas notas melhoraram muito. Entendeu? Depois disso eu tomei vergonha na minha cara e estudei pra não acontecer de novo. E não aconteceu de novo, amigos e amigas. Deu tudo certo no final. Eu falei pra vocês. Mas essa foi a história de quando eu repeti de ano. Eu espero que vocês tenham gostado, amigos e amigas. Eu vou trazer umas historinhas assim na minha vida, porque minha vida é uma loucura. Eu acho que eu preciso contar pra vocês, sabe? Algumas coisas que acontecem. Pois é. Mas é isso, amigos e amigas. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!